Começamos aqui com a pergunta da nossa ouvinte, consulente Cirlei, aqui da cidade de Santos. É sobre João capítulo 5. A nossa irmã pergunta ao pastor sobre esse texto, esse tanque de Betesda. Realmente, pastor, um anjo descia naquele lugar e agitava as águas para que alguém, quando ali entrasse, fosse curado, pastor? Muito bem, essa pergunta nós vamos adiá-la por um tempo e vamos para a pergunta do presbítero Elmiro. O Elmiro está perguntando ao pastor se ele pode falar a respeito dessa prática hoje nas igrejas evangélicas, o uso de lenços ungidos ou outros objetos. Ele pede para o pastor falar a respeito. Eu quero dizer ao nosso consulente que realmente está ocorrendo essa situação em várias igrejas. E o que eu vejo nisso é uma troca de fé por superstição. O que é fé? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está dito: a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que esperamos. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador das pessoas que o buscam. Então aí está uma definição de fé, não minha, mas tirada da Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 1 até o versículo 1 até o 6, sempre nesse ponto de vista a fé. Agora, paralelamente a isto, ultimamente, nós estamos observando que a nossa fé está sendo transferida ou mudada para uma palavra que não está na Bíblia, superstição. Encontramos também na Bíblia Sagrada, quando Jesus declara, depois de ter dito à árvore que estava produzindo um fruto fora de época, que aquela fé que havia feito isso, mas não a fé em Deus, ele declarou claramente: tende fé em Deus. Se disserdes a este monte, transporta-te para o meio dos mares ele irá. Então aí está, não troquemos a nossa fé por superstições. E nós vemos então que isso está acontecendo como nós dissemos. É um objeto que vai servir de nossa fé, que não passa de superstição, porque aquilo presente aos nossos olhos aumenta a nossa esperança, a nossa expectativa de que aquilo que queremos seja concedido. A próxima pergunta aí é do Tiago, do bairro Morrinhos, lá no Guarujá. Ele disse que estava assistindo um programa de televisão, pastor, e viu lá o pastor no púlpito de bermuda. E também percebeu que os músicos atrás, que o acompanhavam, sendo homens, estavam com brincos. Ele quer saber do pastor o que isso representa, uma igreja evangélica dessa maneira, pastor. Eu vejo nisso um tipo de culto profano. De acordo com a colocação que hoje se faz em programas repetidos, como se fossem cultos que estão sendo tributados a Deus, com muita assistência de jovens, ovacionado o cantor e etc., pela sua forma de se trajar e outras ocorrências que se dão paralelamente. É um culto profano. Agora, qual é o culto que é agradável a Deus? Nós não temos direito de errar nisso, porque na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, está muito claro. É uma oração que Paulo está deixando registrada. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto inteligente, um culto com base de adoração exclusiva a Deus. Esse tipo de culto Deus aceita. E continua o escritor, e não vos conformeis com este mundo. Conformar é tomar a forma de. E aí está o problema. Toma a forma de fora do mundo. E nesse particular, em 1 João, capítulo 2, versículo 15, está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, e a sua cobiça ou concupiscência é copiar de fora do mundo aquela forma de vestir, de tocar, de cantar que agrada a população. Mas são pessoas de fora que sem compromisso com Deus. Nós prestamos a Deus um culto racional. Esse culto racional é aquele que tem culto que tem valor diante dos olhos de Deus. É um culto que é agradável a Deus, como diz Paulo. E olha que ele está falando aqui, como dissemos, numa verdadeira oração. Pela compaixão de Deus, eu rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quero dizer como resposta a essa forma que o Tiago está aqui expondo, que você está correto na sua observação. Discordo desse ponto de vista da forma de, imagine um pastor de bermuda e de camiseta no altar, na casa de Deus. Isso não tem cabimento. E os músicos que tocavam de brinco, sendo homens, cabelos cristãos, não tem jeito. A próxima pergunta é NQI Mulher. Ela diz aqui que frequenta uma determinada igreja e ultimamente tem acontecido umas coisas esquisitas. Diz aqui que o pastor não conversa direito com os membros, na oferta ele não dá satisfação de nada, simplesmente põe o dinheiro no bolso e vai embora. E ela diz que não tem mais culto de ensino, isso entre outras coisas. Ela diz que tem vontade de sair, não só ela, mas também a sua família. Mas tem o receio, porque quando alguém sai dessa citada igreja, o pastor deixa inclusive de cumprimentar os antigos membros. O que fazer numa situação assim, pastor? Em primeiro lugar, queremos dizer que realmente o procedimento desse pastor não está apoiado pela Bíblia, como também a própria igreja está sem diretoria, que eu acho uma coisa normal nos presentes dias. Por exemplo, onde está o tesoureiro que compõe essa diretoria, pastor, presidente, tesoureiro e os membros seguintes, secretários, etc. Então, pela Bíblia, a própria igreja, essa igreja está sem diretoria, como tesoureiro, secretário e outros membros ligados por eleição da própria igreja, que controlam a igreja à luz da própria as autoridades constituídas. Temos uma liberdade intensa de pregar o evangelho, coisa que já não existe em outras nações, e nós estamos aqui gozando no Brasil, mas vamos parar com esse abuso, onde se viu o pastor pegar o dinheiro da igreja e levar, depois da coleta feita. Isso não podia passar nem pela mão dele. Isso devia ser entregue ao tesoureiro da igreja, que por sua vez levaria os outros membros da diretoria em conjunto para verificar quanto foi a receita,
marcar no caderno caixa e assim apresentar um relatório à igreja de toda a movimentação de dinheiro. Essa é a forma legal que todos devem atuar, porque a igreja, como diz a Bíblia, faça-se tudo com decência e com ordem. E nós temos que dar testemunho perante a presença dos nossos irmãos que estamos cumprindo nossos deveres no cargo que estamos ocupando na igreja. Agora, o que fazer numa situação assim? É juntar a igreja, conversar com o pastor, veja se ele muda de posição. Se ele estiver redutivo, então dá uma providência que achar conveniente, mas eu faço uma recomendação. Não vá para qualquer igreja, porque vai encontrar o mesmo problema. E, maiormente, não se ligue a qualquer seita religiosa. Nós estamos aqui informando para informar também o que seguir a essa providência que a nossa irmã quer tomar à luz da Bíblia Sagrada. Converse conosco, porque o nosso cargo aqui é de orientação e nós falamos com abertura, porque vemos que é preciso que as coisas do reino de Deus seja feito tudo com decência e com ordem. Então, quanto à sua vontade de sair, deve pensar seriamente para não se envolver, como dissemos, em seitas heréticas e procurar uma igreja idônea e com um pastor que tenha curso sobre a maneira de se portar idoneamente servindo a igreja. Dentro da ordem bíblica, qualquer informação que precisar, repetimos, nos colocamos para ajudá-los. Como fez essa primeira pergunta, pode fazer uma segunda ou terceira. A próxima pergunta é NQI Mulher, a consulente, não quer se identificar, é aqui de Santos. Pergunta ao pastor se o pecado é uma maldição hereditária. O pecado tem um caráter pessoal. A Bíblia é clara: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Haveria como os filhos se queixarem dos pecados de seus pais? As queixas dos homens são provenientes de seus próprios pecados, sem qualquer referência às ações de outros, quer pais, quer terceiros. Jamais Deus trataria os filhos dos homens segundo a maldade dos pais. Pelo contrário, nós encontramos no livro de Ezequiel 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. Então, como quem diz, a pessoa que pecou, ela morrerá, será castigada por Deus, não outra pessoa. Deus não imputa os pecados dos pais aos filhos. É uma responsabilidade, repetimos, pessoal. A próxima pergunta vem da consulente Bianca, aqui da cidade de Santos. Ela pergunta ao pastor: quem peca, pastor, a alma ou a carne? O ser humano, prezada consulente, é constituído de corpo, alma e espírito. Por isso, quando pecamos, estamos pecando na carne, na alma e no espírito. De fato, essas duas realidades não existem independentemente uma da outra, mas formam uma unidade. Por isso é possível dizer que o corpo cometeu um pecado e a alma ficou pura? Certamente que não. E o apóstolo Paulo nos faz uma advertência em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos das promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus.
E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós lemos: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o pecado é abrangente. Corpo, alma, espírito. E o apóstolo está recomendando que nós purifiquemos-nos disso tudo, vivendo uma vida de santificação. A próxima pergunta é de um consulente que não quer se identificar. Ele pergunta aqui ao pastor se é possível que uma pessoa, um cristão, que frequenta todos os cultos da igreja, é um ouvinte da palavra de Deus, ele tenha manifestação demoníaca em algum momento, por exemplo, quando está no culto, e aí os irmãos são chamados à frente para a oração, e o pastor impõe as mãos sobre esse irmão, ele de repente manifesta que está endemoniado. Isso é possível acontecer, pastor? No livro de João, quarto evangelho, capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Logo, à luz desta palavra, se o Filho libertou esta pessoa a que se refere à pergunta, ele está livre, logo não pode cair numa manifestação demoníaca. Também a Bíblia nos ensina em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Logo, vemos a impossibilidade de a pessoa ser, dentro dessa forma de descrever, pessoa frequentadora aos cultos, ouvinte da palavra de Deus, possa ter uma manifestação contrária aos princípios da Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é da consulente Rosi, aqui da cidade de Santos, é do bairro Gonzaga. Ela pergunta ao pastor se o arrebatamento da igreja ocorrerá antes ou depois da grande tribulação. O Senhor nos prometeu nos livrar desse período horrível, conforme dizem as Escrituras. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Deus também diz nas Escrituras que os cristãos não estão destinados à ira, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A próxima pergunta é do consulente Abraão, do bairro Bom Retiro, aqui em Santos. Ele fala para o pastor sobre o texto de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 16, que fala sobre o pecado para a morte. E diz ali que não devemos orar a respeito dele. Ele pergunta ao pastor que pecado é esse.
Esse tipo de pecado envolve uma transgressão deliberada, propositada, proveniente da desobediência contínua à vontade de Deus. Então aí está a colocação. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, então estou respondendo esse pecado para a morte, pelo qual não se deve orar. Que pecado é esse? É um pecado cometido deliberadamente. Agora, quando não se trata de pecado para a morte, nós temos uma recomendação na carta de Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que às vezes nos esquecemos de ser misericordiosos com pessoas, nossos irmãos na fé, que podem ser reabilitados e ter uma vida cristã normal. Diz o apóstolo Paulo, capítulo 6, versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Será que temos tido essa paciência, essa colaboração? E no versículo 2, ele continua, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E no versículo 3 ele declara, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então pode haver uma pessoa altiva, soberba, que se coloque numa posição alta, como quem diz, eu estou acima, não vou me importar com isso. Quando, se estamos muito bem na obra de Deus, andamos de acordo com a palavra, mais uma razão para nos colocar ao lado daquela pessoa que anda fraca e aconselhá-lo. Como diz a Bíblia, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Continua aqui o consulente Abraão, do bairro Bom Retiro. Pastor, ele diz que foi a uma igreja e lá o bispo disse que é errado e até uma ofensa usar pão comum na ceia do Senhor. Diz ele que o correto é usar pães asmos. Ele está correto, pastor? Não está correto. A ceia do Senhor é celebrada tendo em vista uma lembrança a respeito da morte vicária de Jesus até que ele venha nos buscar. Então, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por que será que, dentre todos os milagres e outras situações durante o ministério de Cristo, não foi recomendado que houvesse lembrança periódica por parte dos crentes? Porque a obra da redenção é a obra pela qual Jesus Cristo veio a este mundo. A obra central, como diz o apóstolo Paulo, Cristo vos anuncia o Evangelho, que também vos preguei, pelo qual também sois salvos, se guardardes tal como vou-lo transmitir. Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Essa é a mensagem central, principal da vinda de Cristo ao mundo, consubstanciada com João, Evangelho João 3,16, que todos sabemos de cor. Deus nos amou. Deus amou o mundo de uma maneira singular, indescritível, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas têm a vida eterna. Então a morte de Jesus é morte expiatória. Morreu no nosso lugar, levando em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Eu preciso me lembrar sempre disso. Por quê? Porque há planos de salvação baseados em obras. Planos de salvação baseados em reencarnação. E outros mais planos que estão aí existindo no mundo, quando a Bíblia ela é restrita. Não foi com ouro, nem com prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu preciso me lembrar disso, mas não preciso fazer disso um dogma chamado transubstanciação. Quando o católico pega a hóstia, ele tem que ter cuidado, porque ali está o corpo, alma, divindade do próprio Jesus, tal qual ele vivia aqui na terra. Não existe isso. Existe o próprio pão. Este pão é símbolo do meu corpo, porque Jesus estava vivo e apresenta aos discípulos o pão cortado, dizendo: este é símbolo do meu corpo, que é partido por vós. Ele precisaria ter 2 corpos. Se fosse literal a transubstanciação, como é pregada, teria 2 corpos. Um que representado no pão e o segundo que ele estava ali vivo. Muito bem, continua ainda o consulente Abraão. Pastor, em uma igreja, o bispo tem distribuído uma fita vermelha para colocar no braço. Isso é correto? Tem alguma base bíblica? Não. Isso é ensino e prática sem base bíblica. Doutrina e prática de homens sem apoio bíblico. Nunca vi, não tem nada na Bíblia a respeito de fita vermelha no braço, como geralmente algumas igrejas fazem, na liderança do pastor, põe uma verde, outra amarela, aqui no pulso do braço esquerdo, e está sendo identificado a sua condição espiritual. Agora, na Bíblia não tem isso. Isso é um ensino e prática de homens, de modo que nós não devemos adotar tal coisa na igreja. Que a pergunta da nossa irmã Laudiceia, lá de Vicente de Carvalho, ela diz aqui que estava lendo, estudando a Bíblia e se deparou ali com 2 palavras que ela gostaria que o pastor explicasse. A primeira é selá, muito comum nos Salmos, e a segunda, cantor mor. Cantor mor. Vamos explicar já. Já, pastor. A palavra selá, ela não tem participação no texto bíblico. É um ponto de um tipo de palavra, quando o maestro está dirigindo um coral, em dado momento ele levanta o braço num sentido de que o conjunto pare de cantar ou de tocar. Então, sei lá, uma interrupção um pouquinho demorada para abrilhantar talvez o próprio cântico ou a música que está sendo tocada. Essa palavra aparece no livro de Salmos, entre colchetes, mostrando então que naquele momento que os salmos eram cantados, acompanhados de instrumentos musicais dos judeus. De modo que não tem nada de especial, é mais para quem toca, quem canta, mas convém saber para responder a alguém que nos indagar. E o cantor mor, pastor? Cantor mor está indicando aquele que nós chamamos que vai lá para frente para dirigir o coral. É o líder? É o líder. É o que está na frente. Mor é maior. É o maior. Então, não tem segredo. Aproveitando, pastor, rapidamente, o Salmo 119,
é o maior salmo que temos na Bíblia, e ele é dividido em partes ali, em conjuntos. E acima de cada um deles vem uma palavrinha lá. O senhor poderia explicar aos ouvintes que palavrinhas são essas? Essas palavras que nós não entendemos, eu já estou entendendo, mas a maioria dos leitores não entende, porque são letras do alfabeto hebraico. Cada letra ali está posta sobre um grupo, sobre um determinado salmo, e vai indo embora assim, mas não tem um sentido específico para nós. É apenas uma forma de representar o alfabeto judaico. Judaico, que é formado apenas de Mene, consoantes. mene, tekel, farsim. São palavras relativas ao judaísmo. E esse alfabeto hebraico só tem consoantes, não é isso, pastor? Só consoantes, não Sem tem vogais. vogais. Por isso, quase as palavras hebraicas, citadas por nós, com consoantes é difícil mencionar. Um exemplo, a palavra Jeová. Não existe essa palavra. Onde você foi buscar G, a letra E, O e A? Não tem. São 4 consoantes. Iode, Re, Val, Re. Logo, pode se esfalfar, porque não vai dizer que essa palavra é bíblica, porque não é. É uma tradução feita assim aleatoriamente. E nós, como o senhor falou, Iode, Re, Val, Re, está aqui como título realmente no Salmo 119. No início do verso 33 está Re, no início do verso 41 está Val, e no início do verso 73 está Iode. Então está aí comprovando que são letras do alfabeto hebraico. É hebraico.